Estamos de volta com o programa Tradição Cristã, Obras da Fé, hoje recebendo aqui no nosso estúdio Dom Célio de Oliveira Goulart, bispo da Diocese de São João del Rei. E antes de irmos para o intervalo, nós estávamos falando sobre a campanha da fraternidade. Bispo, por que a CNBB ela propõe a campanha da fraternidade no período quaresmal? Maíra, é muito bom, né, que você tenha perguntado, porque nós já estamos, quase 60 anos realizando a campanha da fraternidade no Brasil. Foi uma iniciativa das igrejas diocesanas do Nordeste, região de Natal, aquelas dioceses mais carentes até. Em 62, eles tiveram a ideia de fazer uma experiência comum, 3 ou 4 dioceses, de partilha de experiências, né, de ajuda recíproca, uma diocese ajudando a outra. E colocaram também temas de reflexão para as pessoas. Os bispos do Brasil se encontravam no concílio, na época lá em Roma, e trocaram ideias. E realmente sentiram que seria importante aproveitar o momento da quaresma para o aprofundamento de temáticas religiosas. Então, a partir de 64, a campanha da fraternidade ela torna-se uma iniciativa oficial da CNBB. Os primeiros anos, a temática era sempre sobre a renovação a partir do Concílio Vaticano II. Então, temas importantes como formar comunidade, reconstruir a igreja. E esses anos últimos, as campanhas da fraternidade focalizam assuntos de abrangência social, econômica, política, porque a igreja entende que nós devemos, como igreja também, conscientizar o nosso povo sobre essas realidades. Então, não é como falávamos há pouco, a campanha da fraternidade deste ano quer nos alertar que, por mais que não pareça, mas no Brasil há também o tráfico da pessoa humana, a exploração, né? Quantas pessoas são iludidas, por exemplo, ir para a Europa, para se tornar importantes, chega lá de repente, né? Torna-se pessoas escravizadas. E então a igreja quer que nós olhemos isso. E mais perto de nós também. Eu creio que a temática nos ajuda a pensar assim. Será que na minha família eu não escravizo alguém? A maneira como eu trato, por exemplo, um doméstico, um empregado, ou muitas vezes como o esposo trata a sua esposa, ou os pais tratam os seus filhos, ou até filhos, né? Tem filhos que dominam os pais. Então, essa temática eu acho que é muito importante, e isso nos ajuda também na espiritualidade, na formação do nosso seguimento a Jesus Cristo, na dimensão da fé. Até mesmo abordando a questão da liberdade, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. E falando um pouco da nossa região, o programa homenageia, né? A TV Campos de Minas faz uma pequena homenagem ao Monsenhor Paiva, que tanto engrandeceu e enriqueceu a nossa região. E principalmente na Semana Santa, né? A presença dele na Semana Santa aqui da nossa região, o engrandecimento dele. Eu gostaria que o senhor desse o seu posicionamento, o senhor trouxe alguns livros, né? Com a presença dele na nossa região. Eu agradeço, de fato, essa homenagem especial ao Monsenhor nessa programação. O Monsenhor é a grande pessoa que realmente nos ajuda a viver a espiritualidade da Semana Santa. Ele conseguiu fazer, né, há alguns anos atrás, a tradução de tudo aquilo que sejam os cânticos, as orações na língua latina para o português, para que as pessoas possam acompanhar devidamente as cerimônias a partir do Domingo de Ramos. Então, o Monsenhor tem esse grande mérito, 60 anos aqui na nossa paróquia, na nossa cidade, fez dele esse homem que se interessou para que as pessoas pudessem, participando das cerimônias, entendesse o que era rezado, o que era cantado, e desse modo, então, é muito importante. Então, esse livro nós encontramos aí na Paróquia da Catedral. Como também, ele fez outro livro aqui sobre as piedosas tradições aqui da nossa vida cristã. Aqui, então, fala da festa das Mercês, fala da festa da Nossa Senhora da Boa Morte, as festas importantes que nós temos também que nos ajudam. Então, nós agradecemos, de fato, né, que o programa está recordando o Monsenhor e agradecemos a ele também, que nos ajudou no processo, então, da vivência do mistério cristão, de modo muito especial na Semana Santa. Então, Célio, o senhor comentou aí da tradução do Monsenhor Paiva, dos cantos gregorianos, né, que é em latim. Eu gostaria de perguntar para o senhor essa questão da tradição, a permanência da tradição
nos rituais religiosos, principalmente da Semana Santa, no centro de São João del Rei. Eles falam que, como paróquia, é a única paróquia do mundo, né, que mantém algumas tradições aqui, né, tradições culturais, com relação, então, né, músicas que foram compostas por compositores daqui, então, de São João del Rei, mas também retoma algumas tradições que na igreja, conforme a reforma litúrgica, não se faz mais, não é? Então, eu acho que isso é um ganho. Agora, essa preocupação do Monsenhor Paiva em colocar tudo isso por escrito para as pessoas acompanharem, e agora também do Padre Geraldo Magela, em dar muita atenção a essas celebrações para nos ensinar, né, que o mistério cristão, ele é celebrado, sim, ele é vivenciado e trazido para a nossa cultura, a expressão da nossa religiosidade aqui de São João, porque foram pessoas que viveram aqui na catedral, né, 250 anos atrás, digamos assim, ou 300 anos até atrás, que descobriram aqui uma maneira de expressar a sua fé. Então, nós não fazemos por fazer essa retomada das tradições, mas nós queremos que as pessoas, vivendo esses momentos, possam crescer na sua espiritualidade no tempo da Semana Santa e principalmente no Tríduo Pascal. Nós temos, então, por exemplo, aqui, né, o ofício das horas, né? A Maíra queria perguntar sobre isso, não queria? Isso mesmo. Então, nós temos, por exemplo, o ofício das horas. O que é o ofício das horas? Na igreja, nós tínhamos a tradição de rezarmos o ofício que chamávamos das matinas. Matinas está relacionada à manhã. Então, os monges nos mosteiros, eles dividiam a parte da manhã em 3 momentos. Eram chamados à meia-noite para rezar a primeira parte das leituras. Voltava para os seus quartos, que a gente chamava de cela, depois de 2 horas chamado novamente o segundo noturno, e depois o terceiro. Então vocês vejam, os monges tinham esse costume de fazer a oração dos salmos pela madrugada, rezando assim por aqueles que estavam ou já trabalhando ou ainda dormindo. Então o ofício de horas, ele retoma a estrutura do ofício das matinas, como era rezado. Eu ainda rezei esse tipo de ofício quando eu comecei a minha vida religiosa franciscana. Então, são 3 salmos, 3 leituras. 3 salmos, 3 leituras, 3 salmos, 3 leituras. E na medida em que nós temos, né, o responsório entre os salmos e leituras, esses responsórios foram criados aqui por compositores da nossa cidade, né? A música linda. Também está unido aí o canto gregoriano. Os salmos são recitados em gregoriano. Então, isso faz bem, né? O mistério nos envolve. Então, o latim nos envolve, o canto gregoriano nos envolve, como também as músicas tão bem feitas aqui por compositores nos envolvem, e isso cria um clima muito importante de oração. Então, são feitos a recitação de 9 salmos, depois nós temos ainda mais 5 salmos que compõem aquilo que falávamos, o ofício de laudes, o ofício da manhã. 5 salmos também cantados. E ao mesmo tempo que se canta cada um dos salmos, né, vai se apagando vela por vela daquele grande candelabro que se coloca ali ao lado do altar principal da catedral. Ficando a última vela acesa, no cume, representando o Cristo. Então, depois de cantarmos o cântico do Benedictus, se tira aquela vela, a esconde atrás do altar, e aquelas pessoas que ali batem os seus pés, mostrando o momento da morte de Cristo. Mas depois levanta novamente aquela vela acesa, o Cristo ressuscitado. Esse ofício das horas, que é quarta-feira à noite, sexta-feira santa pela manhã e sábado santo pela manhã, é um momento realmente de uma profunda espiritualidade. A gente não vai ali porque é uma tradição, mas nós vamos ali para rezar e fazer a nossa unidade com Cristo. Os salmos nos ajudam a rezar com Jesus Cristo. Os salmos têm um sentido completo, mostrando a paixão do Senhor Jesus. Então, o ofício das horas, por exemplo, é um grande momento na celebração da Semana Santa aqui para nós. E, Bispo, qual que é a importância da preparação do cristão neste período quaresmal? As confissões, a reflexão? É porque nós sempre temos essa proposta da igreja,
Antigamente era mais acentuado, que o católico deveria então confessar-se pelo menos uma vez por ano e fazer a sua Páscoa. Isso era muito claro, né? Com a renovação da igreja, com o concílio, a liturgia, pede-se que nós, enquanto possível, participemos todo domingo da celebração da missa. É a missa que mostra, que aponta para nós a Páscoa de cada semana. Então, em cada domingo que eu participar da missa, estando em condições, então eu vou receber a comunhão. Mas então acentuava-se muito na Quaresma, a necessidade da confissão e da Páscoa, no sentido, pelo menos uma vez por ano, o católico participasse, então, da confissão e da comunhão. Mas então a confissão nos ajuda, de fato, a participarmos, né, de uma maneira sincera da Sagrada Eucaristia. Não se brinca de comungar, não se brinca de ir à igreja. Quando nós vamos à igreja participar da Eucaristia, nós participamos de uma refeição eucarística, em que nós recordamos o ponto central da nossa vida de fé. Jesus Cristo, que veio para nos salvar, passou pela morte, ressuscitou. Assim também a nossa vida tem que ser essa passagem. E agora nós vamos entrar para mais um intervalo. Já já nós estaremos de volta com essa conversa maravilhosa com o bispo da Diocese de São João del Rei, Dom Célio de Oliveira Goulart.